Fala galera, eu sou o Keylos e tenho mais de 1000 histórias para te contar. Hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente, um pouco descontraído, contando um pouco de algumas coisas que aconteceram comigo pelo mundo. E a minha primeira história foi numa viagem que fiz, eu acho que há 5, 6 meses atrás. Eu estava viajando de Amsterdã para a Suíça. E Amsterdã, vocês sabem que é um país bem livre e tal. E eu tava saindo de lá pra Suíça. Eu tava fazendo uma viagem bem low cost de Flixbus, onde eu pegava o ônibusinho, ia lá. Eu jurava que eu não ia passar grandes fronteiras, porque eu tava de ônibus. Mas pelo fato da Suíça não fazer parte de alguns acordos comerciais na Europa. Não, a Suíça ela não faz parte da. Enfim, pela Suíça não fazer parte de alguns acordos da Europa, da União Europeia, a imigração é bem zoada lá e eu não sabia disso. Mas enfim, lá estava eu, quando a gente chegou na imigração, na entrada da Suíça, eles pediram para todo mundo descer do ônibus e já tinham recolhido meu passaporte. Eu tinha dado meu passaporte, a mulher viu que minha última entrada no espaço Schengen tinha sido há 8 meses atrás, ou seja, eu estaria irregular, eu prefiro essa palavra mais bonita, irregular. E aí ela já tinha recolhido meu passaporte e pediu para eu descer. Nisso ela me fez várias perguntas, né? Como você entrou aqui sendo brasileiro? Era uma delas, porque a gente estava em época de Covid. Só que naquela época não me exigia nenhum PCR, nenhum teste rápido para poder entrar no país. Naquela época estava ainda as coisas se organizando. Então ela pediu para eu descer com minhas bagagens porque eu ia passar por uma revista. Ok. E aí começou o interrogatório. Me botaram numa sala com 2 policiais e aí começou. Isso tudo em inglês e pra quem me conhece sabe que o meu inglês já é um perrengue, eu tenho inglês infantil, eu tenho inglês bem básico, então eu entendo palavras e associo, eu não sei muito bem o que a pessoa está dizendo, mas ao mesmo tempo eu entendo e tento ali me comunicar de alguma forma. E ela começou a me perguntar onde é que eu morava. Eu falei que morava em Portugal, que estava fazendo um estágio em Portugal. Na época eu não estava fazendo mais estágio, já tinha saído do estágio, então eu estava realmente irregular, eu menti, não recomendo, mas pronto. E aí ela perguntou sobre os meus documentos. Isso ela não tinha mexido na minha bolsa ainda. E aí eu falei que eu não tinha visto ainda porque Portugal estava passando por uma crise sanitária e não estava, o CEF, que é o responsável pelos imigrantes, não estava disponibilizando ainda o visto, mas eu tinha sim direito ao visto. Mentira, né? Mas pronto. E aí ela falou pra mim, mas você sabe que você não pode estar viajando. Aí eu falei, nossa, não sabia. Nossa, não sabia. E pronto, ela falou. Aí ela perguntou quanto dinheiro eu tinha. Aí eu entendi, mas eu falei, hã? Na verdade, eu queria dar uma resposta assertiva pra ela, ao mesmo tempo eu não sabia qual era a resposta que ela queria ouvir. Então eu preferi raciocinar mais do que responder. E aí ela perguntou se eu tinha 2.000 euros, mais ou menos. E eu falei que sim. Aí abri minha bolsa e ela, não. Eu falei, peguei o cartão. Eu falei, in here. E eu falei, tá aqui. Eu falei, tenho aqui. E aí eu pensei que ela ia me pedir pra comprovar. E se ela me pedisse pra comprovar, eu tava realmente fodido, porque eu não tinha 2.000 euros. Eu tava convencendo eles que ali, enfim, eu tava embarcando ali numa história e eles estavam acreditando super em mim. Até que ela perguntou, mas de onde você tá vindo? Aí eu falei, de Amsterdã. E aí ela falou, mas qual é o motivo da sua viagem? Eu falei, turismo. Não queria mentir porque eu já tava ali fodido, né? Então, tá na cara que eu ia fazer turismo, até porque eu tava só com uma bolsa, uma mochila, só com itens bem básicos. E aí eu falei, turismo. E aí o policial chegou na sala, o outro, e falou, cigarrete?
You smoking? Aí eu, no, I'm not smoking, I don't smoke. Com meu inglês bem, eu falei, não fumo. E ele, ok. E aí ele pega a minha bolsa, uma bolsinha que tava de lado, e abre. E ele começa a mexer lá. E aí a primeira coisa que ele encontra é um isqueiro. E ele olha o isqueiro, aí no isqueiro tinha assim, tinha escrito foda-se você, foda-se ele, foda-se ela, foda-se o mundo, foda-se... Enfim, era algo desse estilo, porque eu falei, nossa, eu não vou comprar nenhuma lembrancinha de Amsterdã, porque eu já tenho, tinha vindo aqui, vou levar só um isqueiro. Só pra dizer que eu realmente... E na verdade é porque eu tava precisando mesmo do isqueiro. E aí ele falou, você não fuma? Aí eu falei, não. Ele, última chance. Aí eu falei, não fumo. Aí ele me mostrou que ele encontrou o isqueiro. Aí eu falei, souvenir. Souvenir. E aí ele, ok. E ele botou do lado, começou a tirar tudo. E aí ele encontra 2 potinhos. Pra quem nunca foi a Amsterdã é um local que você pode comprar maconha no local que você compra lembrancinhas. E aí o beck já vem pronto e vem numa caixinha não, num potezinho de plástico, enfim, bem característico de maconha. E aí ele encontra 2 potinhos. Aí ele pega o potinho, olha pra mim, abre o potinho e cheira. Aí eu falei, vou pagar de doido. E aí eles falavam em alemão entre eles e eu não entendia nada. Eu não sei nem se aquilo é alemão mesmo, mas pra mim, na minha pouca experiência, eu acho que era alemão, pelo menos o sotaque era muito carregado. E olhou pra mim e fez assim na minha bolsa. Quando ele fez isso, caiu algumas bituquinhas de cigarros de maconha. Então, gente, em Amsterdã você pode fumar. Os cigarrinhos de maconha você compra em lugar de souvenir, por exemplo. É livre, né? E claro que quando eu vou em Amsterdã eu tenho que, né, experimentar o que eu não posso experimentar, enfim. Então eu fiquei com pena de jogar a bituquinha fora, no chão, na grama, e guardei na bolsa. Tinha 2 ou 3 bituquinhas só. E aí quando ele faz assim, ele olha pra bituquinha, olha pra mim, com aquela cara. Aí eu falei, caralho, o que é que eu vou falar? Naquela hora o cara vem pra cima de mim. Naquela hora o cara vem pra cima de mim. E fala, no smoking, no smoking. Alguma coisa assim que eu não tava entendendo muito bem, eu só tava muito apreensível. Tava tremendo, aí eu, no. I smoking Amsterdã, here no. Então eu fiquei tipo, puta que pariu. E aí ele mandou levantar a mão e mexeu em tudo e tal. E aí eu entendi ele dizendo assim em inglês, você sabe que eu não posso deixar você entrar aqui. E aí na hora eu acho que eu comecei a ter um semblante, eu queria começar a chorar, eu não tava fazendo nada de errado, eu não tinha feito nada de errado. Então eu fiquei muito nervoso e aí ele falou, tá, vai embora. Então, gente, que se viu muito de lição pra mim da próxima vez que voltar em Amsterdã, eu vou olhar toda a minha bagagem, todos os meus bolsos, porque eu não quero passar por isso de novo. Então, ó, já é uma dica pra vocês. Se for em Amsterdã, se for em algum lugar que seja não, cometa o mesmo erro. E a minha próxima história é no Paraguai, onde eu estava acompanhado. A gente tinha alugado um carro. Nesse dia, a gente fez uma viagem pra... A gente tava em Assunção. Assunção. A gente tava em Assunção e a gente ia pra... Onde é aquele lugar que faz as compras? Paraguai. Sim, eu sei que é um Paraguai. Punta del Este, não. Alguma coisa de Este. Acho que é Ponta del Este. Não, Punta del Este não é. Onde tem o shopping? Shopping.
Enfim, a gente tava em Assunção e a gente foi nesse dia, bem cedinho, pra fazer as compras na ponta de não sei das quantas, aquele lugar que faz divisa com o Brasil. E a gente foi lá, fez as compras no shopping, um shopping muito conhecido, e a gente falou, nossa, vamos aproveitar aqui, e no final do dia, lá quando estiver anoitecendo, a gente volta pra Assunção. Perfeito. Então, a gente passou o dia com a gente comprou, eu comprei minha GoPro, eu comprei roupa, a gente comprou sapato, meu amigo tinha comprado peruca. A gente comprou muita coisa de verdade, porque era tudo muito barato. Na volta já eram umas 8 horas da noite, a gente voltando e tal, depois do jantar. A gente tinha alugado um carro, né? A gente fez todo esse trajeto de carro. E aí na volta, eu tava dirigindo e a gente foi parado por uma blitz. E assim, era uma estrada totalmente. Quase a gente não conseguia ver a blitz porque era só mato. E o carro da polícia não estava na pista, era apenas policiais. E aí foi quando eu fiquei com medo. Eu falei, nossa, eu não tinha visto o carro da polícia ali, só vi tipo, pessoas fardadas pedindo pra parar, eu não sabia se parava ou não. Mas enfim, eu parei, né? Pô, o que é que ia acontecer? E aí, depois eu vi o carro da polícia e falei, não, realmente, pô, da polícia e tal. Parei o carro e aí eles começaram a pedir minha documentação. Eu dei minha carteira de motorista do Brasil, tinha dado meu passaporte também. E aí eu tinha dado tudo isso pela janela. E aí ele abriu a porta do carro e falou, desça do carro. E aí eu desci, só que eu estava descalço. Eu não estava de sapato, não estava de sandália, não estava de nada. Eu estava descalço. Porque eu tinha passado o dia inteiro andando que eu... Nossa, Deus me livre, vou descalço. E aí ele começou a falar, você tá descalço? Aí eu falei, estou. Ele falou, mas você não pode dirigir descalço. Aí eu, como assim? Ele, aqui no Paraguai você não pode dirigir descalço. Aí ele falou, você vai levar uma multa. Aí eu falei, tudo bem, não tem problema, pode multar e tal, não sei o quê. Embora eu já ter pesquisado ali na hora, eu falei, mas aqui não tá dizendo na legislação, tá dizendo que pode, só não pode de sandália. Sim, mas eu não queria discutir muito porque os caras estavam tirando muita graça. Porque a gente tava em 3 pessoas gays. Paraguai é um local onde eu tenho várias experiências de homofobia. Depois eu faço um vídeo sobre isso. Então, eu não confio nas pessoas de lá. Sinceramente, desculpa, mas eu não confio nas pessoas de lá. E sem falar que a polícia é muito corrupta. Eu falei, beleza, você pode me multar, mas eu quero um documento sobre isso, porque eu vou pagar isso numa delegacia, eu não vou pagar aqui pra vocês. Nisso, eles falaram, mas cadê sua habilitação? Aí eu falei, porra, já te dei. Aí ele, mas cadê sua habilitação? Aí eu falei, já te dei. E estava com outro rapaz, eu acho que ele estava checando alguma coisa. E aí ele volta e fala, sua habilitação não é válida aqui. Você tá sem documentação. Nisso eu falei, caralho, o que é que eu vou fazer? E aí eu pesquisei lá e eu falei, não, minha habilitação é válida aqui sim, minha habilitação é válida em todo o sul da América Latina. Pô, calma. América do Sul já é América Latina, né? Em todo ali, território do sul da América Latina. Porra, ele começou a falar, você vai levar outra multa, você vai ter que pagar uns 500... Ele falou, você vai ter que pagar $500. Você tem que pagar $500. Aí eu falei, flow. E aí ele começou a abrir as sacolas do meu carro, pediu pra eu abrir todas as portas e abrir a mala. Ele começou a olhar, ele falou, GoPro e tal. Ele falou, essa é nova. Olhou o dinheiro, tipo, ele perguntou, vocês têm dinheiro? Aí a gente abriu e eu tinha falado com meu amigo, não mostra dinheiro, não mostra dinheiro. Em português mesmo. E ele entendeu. Ele falou, mostra sim. Só que ele tava, tipo, num tom de deboche. Tipo, ele mostra assim, ri, fala pro amigo, eles são modelos, eles estão aqui, não sei o que. Olha a cara desses meninos, não sei o que, eles são gays e modelos. Falando, tipo, insultos mesmo. Fazendo conotação como se a gente estivesse fazendo pornô. Não sei. Pela tradução, sim. Comecei a ficar muito apreensivo lá. E aí eu lembro que meu amigo falou, amigo, a gente vai ter que pagar a multa. A gente vai ter que pagar a multa.
Aí eu falei, poxa, mas a gente não fez nada de errado. E meu medo era eles colocarem alguma droga, alguma coisa nas nossas coisas só pra gente pagar realmente alguma coisa, ou enfim. Eram muitos caras, no meio do nada, a gente não tinha o que fazer. E aí eu surtei, eu comecei a falar que isso era corrupção, que eu não ia compactar com isso, que eu ia embora de lá, que eu não ia pagar nada pra eles e que eu ia ligar para o consulado. Quando eu falei essa frase, eu não sabia como realmente funcionava o consulado, mas eu queria botar meio que um medo neles. O que acontece? Eles falaram, olha, você vai ter que seguir a gente pra uma delegacia. E aí eu falei, pronto, eu quero falar com um delegado, eu quero falar com alguém superior, que eu tenho que pagar essa multa, porque senão eu não vou pagar. Aí ele falou, pronto, pediu pra gente seguir eles no carro. E aí, tipo, no caminho eu fui fazendo alguma estratégia, entrando em contato com o consulado. Se eles quisessem me prender por insulto, eles podiam, porque eu chamei eles de corruptos. E aí eles levaram a gente pra uma delegacia. O cara foi e falou, vocês têm que pagar, e a gente pagou apenas US$ 50. Mas assim, a gente pagou só pra ir embora, porque na verdade a gente não tinha cometido crime nenhum, não tinha cometido nada. A gente tava super legal no país, eu tava com documento válido, mas mesmo assim eu tive que pagar. Então, polícia do Paraguai é super corrupta e se preparem, porque tudo lá que envolva polícia, que envolva guarda, que envolva coisas maiores, você vai ter que pagar, porque lá as pessoas são corruptas. Minha próxima história é em Paris. Claro, Paris não pode ficar de fora desses perrengues chiques da Europa. Então, eu tinha passado o dia em Versalhes, tinha comprado tudo, eu tava com meu ex-namorado e tal, tinha comprado várias coisas lá. E a gente tava voltando de trem. De trem ou era um ônibus? Eu não lembro muito bem, mas eu acho que era transporte. Eu acho que era um trem. Era um trem. Era um trem. E aí a gente tava super cansado, enfadados do dia. E eu sentei na janela e ele na minha frente na janela tinha um banco do meu lado vago e um banco do lado dele vago. E aí entrou um cara numa estação e sentou do lado dele. Ele tava dormindo super, tipo, tava assim, tipo, uma coisa bem assim, com a mochila em cima. E ele tinha deixado um mapa. Não era um mapa, era uma foto da... Enfim, era um quadro que a gente ia levar pro Brasil pra emoldurar lá. E aí tava aqui, do lado dele e tal. Tava aqui, e aí a gente tava super cansado, super sonolento e tal, não sei o quê. E aí eu só vi o cara, tipo... Por sorte, eu tinha despertado, mas o cara tava, tipo, já botando a mão assim no quadro da gente e tal, e eu só tava olhando assim, meio olhando pra lá e olhando meio que minha visão pegando aqui ampla pra o que ele tava fazendo. E aí eu falei, nossa, o que é que eu vou falar? Eu não sei falar em francês, se eu gritar ladrão aqui, ninguém vai entender. Em Paris as pessoas têm fama de que não sabem falar inglês, embora isso eu acho que não exista. Mas eu falei, nossa, o que é que eu vou fazer pra pessoa ali se ligar que a gente vai ser furtado? E aí que eu falei, nossa, o que é que eu vou fazer? E aí eu tive a brilhante ideia de ligar pra ele. Eu liguei, o celular dele tocou, na hora, tocou alto. E aí ele se espantou assim e tipo, olhou as coisas e tal. E aí eu na hora eu falei, presta atenção. Eu não sei se o cara entendeu, enfim. Eu falei, presta atenção. E eu olhei assim pro cara. E aí ele, na próxima parada, foi embora e não levou nada. Mas tipo, ele iria levar na cara de pau. E a minha outra história também é na Suíça. Nessa viagem da Suíça, eu peguei Covid. Isso mesmo. Tinha pegado Covid, não tava meio que fazendo uma quarentena dentro do meu Airbnb. E começou os sintomas. Eu tive muita febre, muita febre, muita febre. Eu não pude comprar remédio. A única pessoa que poderia sair para comprar remédio para mim era o Lucas. Isso de madrugada. Então o Lucas falou, nossa, eu vou ter que comprar remédio para você, então fica aqui, não se estresse, eu vou lá, compro, não sei nem falar inglês, não sei falar espanhol, não sei falar nada, mas eu vou lá e vou tentar e vou trazer alguma coisa para você melhorar. E aí ele foi. E aí ele conta que chegou lá na farmácia, foi em várias farmácias, estavam fechadas e encontrou uma que era 24 horas.
Ele chegou na farmácia, descreveu os sintomas que eu tava tendo e pediu um remédio. Ele falou algo parecido com paracetamol e tal, tipo, ele pegou alguns que a gente já conhece pra pedir pra mulher. E a mulher foi e falou pra ele, olha, eu não te recomendo esses remédios, mas eu te recomendo esses aqui. E eu amo a combinação desse com esse. Eu não lembro o nome dos remédios, depois eu vou dar uma pesquisada, uma procurada, se eu tenho foto desses remédios. Mas assim que ele chegou em casa, eu tomei. Ele disse que assim que chegou no quarto, ele já sentiu o bafo da febre. O bafo não estava tão quente que ele não conseguia nem permanecer na mesma cama que eu. E aí eu tomei esse remédio e melhorei muito. Melhorei bastante. Gente, vocês não têm noção como eu melhorei. Eu melhorei tanto, que eu fiquei tão bem, que eu comecei a ter orgasmos múltiplos. Eu não sei bem descrever, não sei se era orgasmos... Eu não sei, só sei que... Vou descrever mais ou menos como era meu dia. Meu dia era, eu estava fazendo coisas, estava super animado, super à vontade e tal, disso de um dia pro outro que eu estava tomando esses remédios. E do nada me vinha uma coisa que vinha de baixo pra cima, fluviando. Eu não sei, eu só sei que eu fechava os olhos, me dava vontade de bocejar. E eu, tipo, eu não sei se era uma overdose que eu tava tendo. Eu não sei, eu não quero fazer apologia a drogas, mas se você já teve uma experiência com êxtase, você vai me entender. É uma coisa que eu não sei descrever, é uma coisa que vinha de baixo pra cima e eu... Nossa, era uma coisa tão boa, era uma coisa tão boa, tão boa, tão boa, que eu falei, nossa, até quando eu melhorar eu preciso continuar tomando esses remédios. Que foi uma coisa, e depois eu falei, nossa, eu comecei a mandar mensagem pra minha mãe, para as pessoas que eu falava, nossa, vão entender melhor e vão poder me confortar aqui, porque eu tô com medo de, quando vinha esses sentimentos, eu, sei lá, ter um piripá que morreu, tiver alguma coisa, será que eu tenho que fazer um desmame desses remédios, porque eu realmente não sei o que tava ali escrito. Minha mãe ficou super assustada, achando que eu estava drogado. E minha amiga falou, olha, cuidado com a dosagem do remédio, porque remédios são drogas. Se você toma muito, você pode ter alguns sintomas, sim, meio parecidos. Mas acabou que era eu não sei explicar, gente, eu não sei explicar, mas era algo parecido com um êxtase, que dava no meu corpo uma sensação de que tava gostoso, de que tava tudo massa, tudo muito bem. Eu não sei muito bem. Enfim, foda-se, foi isso. Essa é a minha experiência na Suíça com remédios suíços. Mas assim, não tomem nada sem saber o que é. Não vá nessa de que, eu adoro esse remédio, esses aqui funcionam ou não funcionam. Pesquisem muito bem antes de tomar qualquer remédio e eu não estou fazendo apologia às drogas, não usem drogas. Muito obrigado por assistir até aqui, essa foi a parte 1. Mais tarde vai haver a parte 2, porque eu tenho realmente mais de 1000 histórias para contar para vocês. Então é isso, curta esse vídeo, compartilha, me segue no canal e ativa o sininho. Um beijo e até logo!